Quando entrei para trabalhar na casa do senhor Marcos, uma família de classe média alta, eu estava decidida a manter tudo em seu devido lugar, sem me envolver nos dramas ou segredos de ninguém. Mas a verdade é que, com o tempo, acabei me tornando parte dessa história de um jeito que jamais imaginei. Era um dia comum quando comecei a trabalhar lá. A casa era grande, com um jardim bonito e um ar de perfeição em cada cômodo. Dona Paula, a esposa do senhor Marcos, era uma mulher elegante, muito linda, sempre impecável. E ele, um homem sério, que parecia carregar o peso do mundo sobre os ombros. O casal tinha 2 filhos, adolescentes, mas o que realmente chamou minha atenção foi a relação deles. Não era a primeira vez que via casais com dinâmicas estranhas, mas algo naquela casa parecia mais tenso. Logo me dei conta de que o senhor Marcos passava muito tempo fora, viajando a trabalho. Isso, claro, significava que Dona Paula ficava mais tempo em casa, mas ela também tinha uma agenda apertada. Foi nesse contexto que comecei a perceber algo estranho. Eu estava, como sempre, cumprindo minhas tarefas quando vi algo que nunca deveria ter visto. Na manhã de uma segunda-feira, enquanto passava pela sala, ouvi risos abafados vindos de dentro de um quarto. Quando olhei pela fresta da porta, o que vi me paralisou. Dona Paula estava no meio de uma conversa íntima com alguém. E esse alguém era o irmão do senhor Marcos, o tio Paulo. A princípio, não conseguia acreditar no que estava vendo. Fiquei ali, sem saber o que fazer. Minha cabeça estava uma confusão de emoções. Não queria acreditar, mas também sabia que eu não podia ignorar o que estava diante dos meus olhos. Eu tinha acabado de ser introduzida naquela família e agora eu estava me deparando com algo que poderia destruir tudo. Naquele momento, percebi que tinha um dilema moral: contar ou não contar. Mas quem iria acreditar em mim, uma simples empregada doméstica sem a menor autoridade contra a esposa e o irmão do patrão? Mesmo que eu quisesse fazer justiça, sabia que isso poderia me custar o emprego e talvez algo ainda pior. Decidi ficar quieta, mas a cada dia a culpa me corroía mais. Dona Paula e tio Paulo continuavam com suas escapadelas e eu, como se fosse invisível, me via cada vez mais envolvida na mentira deles. Eles nunca me pediram segredo, mas ao mesmo tempo nunca me olharam nos olhos depois daquele dia. Algo havia mudado no ar. E eu, que antes era apenas uma funcionária, agora me sentia como parte de um jogo sujo, de um segredo pesado demais para carregar. O tempo passou. Eu vi o senhor Marcos voltar de suas viagens e continuar sua vida como se nada estivesse acontecendo. Ele era cego para a traição, ou talvez apenas escolhesse não ver. Dona Paula continuava a fingir que tudo estava bem. O tio Paulo era cada vez mais distante, como se estivesse se afastando, mas ao mesmo tempo constantemente presente nas reuniões de família. Eu queria contar a verdade, mas me sentia presa a algo maior. A lealdade à família que me dava sustento, o medo das consequências e, mais do que tudo, o sentimento de que, se eu falasse, talvez o que aconteceria depois fosse algo ainda pior do que o próprio segredo. Um dia, sem aviso, tudo mudou. O senhor Marcos retornou de uma viagem inesperada mais cedo e eu, que estava na cozinha, ouvi uma discussão no andar de cima. Fui atraída pela conversa, mas sem querer ser vista, me escondi no corredor e escutei.
ele havia descoberto. A raiva, a dor nos olhos dele eram indescritível. Mas o pior de tudo foi ver Dona Paula tentar justificar o injustificável e tio Paulo, em um gesto de desespero, confessar com uma vergonha estampada no rosto. Foi um momento tão tenso que por um instante eu pensei que algo muito mais trágico poderia acontecer. Mas, no fim, foi o senhor Marcos quem tomou a decisão de expulsar o irmão de casa e pedir para Dona Paula se afastar, ainda que com promessas de tentativas de reconciliação. Eu, que estava ali, como se nada tivesse a ver com aquilo, sabia que, apesar de ter sido uma decisão deles, meu silêncio ajudou a proteger aquele ambiente por muito tempo. Quando essa discussão acabou, o patrão me olhou com uma expressão vazia e apenas disse: "Obrigado por ter sido discreta diante dessa situação que acabou de acontecer." Ele nunca soube que eu já sabia. Eu continuei trabalhando ali, mas de uma forma diferente. Embora eu me sentisse aliviada por ver a verdade finalmente exposta, o peso do segredo ainda me acompanhava, como uma sombra. E até hoje, nunca consegui me livrar dessa sensação de ter, de certa forma, sido cúmplice de algo que poderia ter sido evitado, mas que, por medo e conveniência, nunca revelei. A vida seguiu, mas em minha mente aquele segredo ainda vive. E talvez seja esse o peso do silêncio. Ele nos consome, mesmo quando a verdade já foi dita. Esse é o meu segredo. Boa noite, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal Seus Segredos aqui. Amiga, muito obrigada por compartilhar. Que bom que a verdade apareceu, que o seu patrão descobriu, que a venda saiu dos olhos dele, que a ex-mulher seguiu a vida dela, o irmão traidor também, e você, de certa forma, se sentiu aliviada. Minha querida, você era uma funcionária da casa. Sem querer, você descobriu toda a verdade. Era uma situação muito difícil. De repente, você chamar pelo patrão, que você tinha começado a trabalhar recentemente, ele mal ficava em casa, e contar: olha, o seu irmão tem um caso com a sua mulher. Realmente eu entendo você. Você sentiu medo, você não queria perder o emprego, você imaginou que eles poderiam fazer algo com você e que nem acreditassem. Então você se sentiu mal porque você é uma pessoa boa. Talvez você pudesse pensar em uma forma de contar anonimamente, uma carta, um e-mail, uma mensagem, enfim. Mas naquele momento você estava tão aflita que você não pensou nisso e tudo bem, até porque você não teve culpa nenhuma de nada. Você estava talvez no lugar certo na hora errada, infelizmente. Mas o importante é que a verdade apareceu, sempre aparece. Que pessoas, viu? Esses dois traírem o homem dentro da própria casa e ela se envolver com o próprio cunhado. Infelizmente, escolhas e consequências. Minha linda, se liberte desse peso, a verdade já apareceu, você teve os seus motivos, as suas razões, vire essa página e siga em paz, tá bom? O pior já passou, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada pela confiança. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse segredo? Vocês, no lugar da nossa amiga, trabalhando nessa casa, você contaria a verdade ou faria como ela fez? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo segredo, se Deus quiser.